Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, né, para a segunda aula do curso sobre as metodologias ativas. E hoje a aula ela vai ser sobre sala de aula invertida, peer instruction e avaliação por pares e autoavaliação, que são três, né, praticamente quatro metodologias ativas, tá? Das quais eu vou tratar ao longo de todo o curso, tá? A sala de aula invertida, vocês vão ver que é a que tem, talvez é a que mais tem material, é a que mais é utilizada já hoje em dia. Então, ela tem bastante coisa para ser falada, bastante coisa para ser tratada. Então, ela vai ser provavelmente a mais longa de todas as metodologias ativas que a gente vai tratar ao longo desse curso, tá? Eu baseei a aula toda praticamente em um livro só, que é o livro dos criadores, praticamente, da sala de aula invertida, tá? Que é esse livro daqui, ó. Certo? Esse livro, ele foi escrito praticamente pelos criadores, né, da sala de aula invertida, que é o Jonathan Bergman e o Aaron Sams, em 2007, 2008 ali, que eles criaram essa metodologia ativa, tá? Como surgiu, né, essa ideia, essa ideia da sala de aula invertida que eles fizeram? Eles começaram a gravar aulas, tá, para alunos que viajavam muito, né? Eles dão aula numa escola rural e os alunos viajavam muito para questões esportivas, para competições esportivas. E eles começaram a gravar aulas para esses alunos que tinham atividades extracurriculares e que não acompanhavam as aulas, porque muitas vezes os alunos chegavam, não perderam uma aula, perderam metade, perderam várias aulas, e eles tinham que reexplicar tudo, né? Então, eles começaram a gravar as aulas e disponibilizar para esses alunos. Só que além desses alunos, outros alunos e outros professores de todo o país dos Estados Unidos começaram a ver essas aulas deles, porque onde eles disponibilizavam dava acesso para todas essas pessoas. Então, né, o Aaron teve a seguinte ideia, né? E se gravássemos todas as aulas e se os alunos assistissem ao vídeo como dever de casa e usássemos então todo o tempo em sala de aula para ajudá-los com os conceitos que não compreenderam, né? Então ele teve essa ideia e com base nessa ideia que eles começaram daí a implementar a sala de aula invertida, né? Visto essa ideia, eles gravaram todas as aulas de química, que os dois eram professores de química, durante todo um ano, assim, mais ou menos, para depois manter todas as aulas só nesse formato de sala de aula invertida, né? Então, de fato, vocês vão ver que tem um trabalho, tem um esforço, né? Todo para conseguir implementar e aplicar a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida, tá? Basicamente, o conceito de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula. Isso de acordo com Bergman e Sams, né? Os dois criadores desta metodologia. É chamada sala de aula invertida o processo que inverte os métodos tradicionais de ensino, apresentando o conteúdo online antes da aula presencial e levando a lição de casa para dentro da sala de aula. E isso daí de acordo com outros autores de um dos livros que eu apresentei para vocês já na primeira aula, tá? Ainda uma outra definição, né, que é na abordagem da sala de aula invertida, o aluno estuda previamente e a aula torna-se um lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Então, o significado, como ela é algo simples, né? O que acontece? O aluno ele vai estudar em casa, vai ver os vídeos, as aulas gravadas em casa, ao invés de ouvir toda a explicação do professor na sala de aula, ele vai olhar a explicação do professor em casa e já chega na sala de aula com as dúvidas para tirar, né? Então, o professor ele vai conseguir auxiliar muito mais o aluno, né? Porque o aluno já vai ter previamente visto aquele conteúdo
e ele vai ter um tempo maior para tirar as dúvidas e para auxiliar nesse sentido, né? Então, em caso o aluno vê a aula, né, e lê o material sobre o assunto, e na sala de aula daí é uma discussão, tira dúvidas, né? O que eu vou ir apresentando ao longo para vocês. Sala de aula invertida. Qual que é o papel do aluno, né? E qual que é o papel do professor. Do aluno, né? É muito importante deixar claro para os alunos o que se espera que eles vão fazer, né? O que se espera que eles façam antes, durante e depois das aulas. Os objetivos de cada fase de estudo, os recursos que devem acessar e assim por diante, né? De acordo com o Matar, tá? Então, o que tem que se fazer? O aluno ele tem que estar ciente do papel dele nessa metodologia ativa. Ele tem que saber que ele tem que estudar antes, sim, que o dever de em casa, ao invés de ele fazer só exercícios ou só algumas tarefas de quase que uma repetição, eles vão adquirir antes o conteúdo para, na chegada da aula, conseguir ter um apoio, um suporte maior do professor. Porque quando a gente está numa sala de aula tradicional, o professor ele vai só falar lá na frente. Então ele vai falar, né? Vai passar a coisa no quadro, vai passar a atividade dele. O professor acaba não tendo muito tempo de tirar as dúvidas dos alunos, de ter esse suporte, né? De ter esse acolhimento maior. Do professor, daí, o papel do professor, né? Podemos segmentar as atividades a serem desenvolvidas pelo professor em 4. A produção ou curadoria do material, né, das aulas, elaboração das avaliações, planejamento das aulas e a condução das aulas. Outra função ainda do professor na sala de aula invertida é de criar uma diversidade de instrumentos de avaliação. Esses instrumentos podem incluir testes, questões e outros tipos de avaliações antes, durante e após a aula. Por que essas avaliações? Porque com base nessas avaliações, os professores eles vão saber como é que os alunos estão se saindo na sala de aula invertida, e eles vão saber o que eles podem mudar, o que eles não podem mudar, quem que tem mais dificuldade, quem que não tem mais dificuldade, né? Então, são várias coisas que auxiliam, as avaliações auxiliam os professores na organização. Sala de aula invertida é a implementação, tá? Uma possibilidade de implementação da sala de aula invertida é usar vídeo de outros professores, né? Só que utilizando vídeos de outros professores tem que se ter muito cuidado, né? Vocês têm que verificar, olhar a aula desse outro professor, verificar que tem o que vocês querem passar para os alunos, verificar se ela é coerente, se ela está correta, né? Porque o que acontece? Às vezes, eu não gosto de falar para a câmera, eu não gosto de gravar, eu não gosto de me estar tão integrada assim, não é algo que eu goste. Ou muitas vezes no início, como não se tem muito tempo, às vezes é demorado até tu fazer todas as aulas, gravar tudo que tu precisa gravar, né? Então tu pode ir utilizando vídeos de outros professores, não tem problema, né? Então é usar vídeos de outros professores em vez de fazer os próprios vídeos. Talvez seja a melhor opção para quem está começando a inverter a sala de aula. Isso daí também de acordo com o Bergman e Sams, certo? Então tem essa possibilidade. E também é importante ressaltar que esses professores, eles vieram com a sala de aula invertida utilizando vídeos, né, como base. A questão de utilizar material escrito, de leitura, antes da sala de aula para depois voltar, é algo que já existe há mais tempo, né, faz mais parte, mas a questão dos vídeos, eles que vieram com essa ideia e implementação, que é mais a sala de aula invertida, né. Se vocês, né, forem produzir os próprios vídeos, tem uma série de itens que é importante vocês cuidarem, né, e terem para fazer essa produção, tá? Vocês precisam de equipamento para produção do vídeo. Esse equipamento não precisa ser necessariamente uma câmera, um tripé, algo do tipo. Vocês conseguem fazer com um notebook, com o celular, né? Então é bem tranquilo. Se vocês fizerem com um notebook, é bom ter um software de captura de tela, que é praticamente esse que eu utilizo. Só que o que eu utilizo, ele é online, ele não é
baixado no computador, onde vocês conseguem fazer a gravação, que nem eu tô fazendo para vocês, mostrando a tela, tá? Vocês conseguem daí com a webcam aparecer, que nem eu tô aparecendo para vocês, com o microfone falar os áudios, né, explicar para eles conseguirem ouvir. Tem um software de gravação para fazer essa gravação da aula. No caso, o site que eu utilizo, ele já grava e faz a captura de tela, né, durante a apresentação. E câmera de vídeo daí, se tiver, né, mas pode ser, entra a câmera do celular também, sem problema nenhum. Tá? Então, são alguns itens que vocês precisam ter. Não são muitos? Não são muitos. Vocês conseguem fazer com a câmera do celular bem tranquilo. Põe os slides que vocês elaborarem, alguma coisa numa TV e, né, arruma ali pro celular ficar numa boa posição e dá para gravar bem tranquilo. Produzindo a aula, tá? Agora. As fases da produção da aula que vocês precisam ficar atentos. Primeiro é planejar a aula, assim como vocês planejavam a aula para ir para dentro da sala de aula, se faz um plano de aula, vocês têm que planejar essa aula que vocês vão gravar. Depois de planejar, vocês fazem a gravação desse vídeo. Em terceiro lugar, vocês têm que editar esse vídeo, né, deixar ele editadinho, bonitinho. E por último, a divulgação desse vídeo, tá? Aqui eles colocaram isso tudo de acordo com Bergman e Sams, tá? Isso tá no livro deles, eles que deram essas dicas, essas ideias. Algumas coisas eu tirei por não achar que talvez na nossa realidade seja tão necessário, né? Ou que complique mais. Mas segui bastante ali eles. Como fazer uma boa aula, né? Eles indicam que vocês sejam breves, é bom que a gente seja breve, porque uma aula muito extensa vai cansar o aluno, que nem cansa em sala de aula, né? Se vocês ficarem 30, 40 minutos ali só falando, cansa. Então é melhor fazer vários vídeos curtos, de 10, 15 minutos, tá? Que já seja necessário para o aluno, porque daí o aluno consegue até assistir espaçado, né? Fale com entusiasmo, vocês têm que falar com animação, vocês têm que falar, né, pra frente, não adianta, a aula de hoje vamos ter, né, não fica legal. Criar outro vídeo com algum professor, se juntem com um professor da mesma disciplina, da mesma série, da mesma turma do turno contrário, e montem vocês uma aula, gravem vocês uma aula. Acrescente humor, né, para não ficar aquela aula também monótona e séria. Cuidar sempre a questão dos direitos autorais, quando vocês fizerem alguma citação. Acrescentar anotações, podem acrescentar balõezinhos, né, de anotações de coisas importantes. Acrescente chamadas, que também é praticamente anotações, coisas que chamem mais atenção. Aumente e diminua o zoom. Vocês podem fazer daí depois na edição, aumentar o zoom, diminuir o zoom, conforme vocês preferirem. Sala de aula invertida. Por que inverter? Tá? Eles dão inúmeros motivos de por que inverter, tá? Então vai ser 2 slides só com o que o Bergman e o Sams dizem sobre por que inverter a sala de aula, né? Primeiro, a inversão fala a língua dos estudantes de hoje. Por quê? Porque eles têm mais contato com a tecnologia, eles vão preferir, talvez em casa, olhar um vídeo online no computador, no celular, do que fazer uma atividade escrita. E na sala de aula eles têm o professor para interagir, para auxiliar eles, né? A inversão ajuda alunos ocupados, que são alunos que têm atividades extracurriculares, né? Então, tipo, eles conseguem ver o vídeo no horário que eles quiserem do dia. Então, é bem flexível nisso. Então, eles já conseguem acompanhar. A inversão ajuda os estudantes que enfrentam dificuldades. Por que a inversão ajuda esses alunos? Porque o aluno, ele consegue ver a aula quantas vezes ele quiser, sabe? Não é que nem a gente está na sala de aula, no ensino tradicional, e a gente fica lá parado, fala uma vez só, repete uma vez no máximo, e nem é igual, nem é tudo. E na sala de aula invertida, o aluno ele vai poder olhar o vídeo quantas vezes ele quiser. E pausar, e anotar, e voltar. Então, isso vai ajudar muito os alunos com dificuldade.
A inversão ajuda alunos com diferentes habilidades a se superarem, né? Entra ali também junto com os que enfrentam dificuldades, né? Porque eles conseguem, acessando mais vezes a aula, vendo mais vezes a aula, eles começam a se superar na questão de ir melhor nas provas, né? A ter um conhecimento maior. Então, eles superam eles mesmos, né? Isso é muito bom. A inversão cria condições para que os alunos pausem e rebobinem o professor. Então, né, tu pode voltar, tu pode pausar, pode assistir mais de uma vez. Isso ajuda bastante. A inversão intensifica a interação aluno-professor. Por quê? Porque na sala de aula, ao invés do professor ficar só lá na frente falando, explicando, explanando sobre tudo, dissertando, né? Na sala de aula ele vai ter uma interação direta com os alunos. Então isso é muito bom mesmo, porque daí eles vão interagir e vão ter um relacionamento muito melhor. A inversão possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos. Tendo mais contato com os alunos, o professor vai conhecer melhor eles e vai saber como ajudar, né? Vai saber mais ainda como ajudar, porque vai conhecer mais os alunos, então vai conseguir ver quem que tem mais dificuldade, quem que não tem, vai conseguir dar uma atenção maior para esses alunos que têm alguma dificuldade. Então isso ajuda muito, porque o contato, a interação deles vai aumentar bastante. Continuando, né? A inversão aumenta a interação aluno-aluno, porque como os alunos não necessariamente precisam ficar sentados umas fileiras um atrás do outro, os alunos eles vão dialogar mais, eles vão ter uma troca maior de ideias. A inversão permite a verdadeira diferenciação. Por quê? Tu está diferenciando, tu está auxiliando, né? Quem tem mais facilidade, quem tem mais dificuldade, tu consegue auxiliar os dois. Porque quem tem mais dificuldade vai conseguir reolhar o vídeo, vai conseguir parar, vai conseguir anotar, vai conseguir prestar mais atenção. E quem às vezes tem uma maior facilidade consegue aumentar a velocidade de reprodução do vídeo e ver aquele vídeo mais rápido, né? E tá, já entendi, bola para o próximo, né? Então consegue ter essa diferenciação sem afetar necessariamente tanto na sala de aula, porque daí na sala de aula vocês vão conseguir ajudar e uns ajudarem aos outros. A inversão muda o gerenciamento da sala de aula. Por que muda o gerenciamento? Porque quando tu traz para fora da sala de aula, né, para casa, a questão de aprender o conteúdo, de ver a aula, dentro da sala de aula, vai mudar todo o gerenciamento, todo o formato e o funcionamento de como são as aulas, tá? A inversão muda a maneira como conversamos com os pais. A gente, né, quando tu inverter a sala de aula, quando tu inverte a sala de aula, a tua conversa com os pais vai ser completamente diferente, né? Tu vai até saber mais do que falar para os pais, porque tu vai ter mais contato com os alunos, né? E a inversão também educa os pais, pelo fato de ajudarem, né? Eles colocam no livro deles que tem vezes que até o professor o pai assiste a aula, né? Então isso é muito bom, muito bom. A inversão torna a aula mais transparente, né? Então torna uma aula onde tem mais troca, onde há uma sinceridade maior, onde se fala o que se pensa, o que se achou, né? Então fica a aula mais transparente. E a inversão é uma ótima ferramenta na ausência de professores. Por quê? Muitas vezes o professor substituto, às vezes nem é daquela disciplina, às vezes nem é daquela área. E vai dar uma aula e não vai conseguir passar para os alunos o que precisa, né? Então, muitas vezes, tu já ter gravado essa aula, às vezes até, eu sei que vou faltar tal dia, já vou gravar essa aula. Um professor que está substituindo, ele pode passar essas aulas para os alunos, até porque, né, ele não vai conseguir tirar as dúvidas, mas aí os alunos já conseguem ver antecipadamente o que precisam para o que seria aquela aula, né? Sala de aula invertida. Desafios. Tem um item ali que eles falam bastante dos desafios, né? Claro, não é só esses, existem outros, mas um principal que o Matar cita é: um dos desafios da implementação da sala de aula invertida é justamente preparar os professores para renunciarem ao controle do processo de ensino e aprendizagem.
onde eles deixam, né, de ser transmissores de conhecimento para se tornarem orientadores, que agora não ocupam mais o centro de um dos lados da sala, mas devem se movimentar de forma não linear por ela. Então, o que acontece? É muito difícil, às vezes, para nós, professores, deixarmos de estar no centro do ensino, onde só nós somos detentores do conhecimento e só nós vamos passar esse conhecimento para os alunos, entendeu? Porque nesse caso a gente se torna orientador, a gente se torna parceiro do aluno para ajudar ele, entende? A gente guia de alguma forma mais do que só disserta sobre determinado assunto. Claro que a gente encontra outros desafios no meio, como, por exemplo, às vezes vai ter algum aluno que não vai assistir, às vezes a gente precisa ver e achar maneiras de garantir ou de saber se esse aluno assistiu ou não, né? Então, são várias coisas que entram nesses desafios, mas eu acho que o mais difícil, de fato, como o Matar colocou, é o fato de nós sairmos da nossa zona de conforto em busca de algo melhor para os alunos, né? A gente deixar de ser o detentor do saber para colocar o aluno como o personagem ativo dessa aprendizagem, onde com certeza vai levar assim mais interesse para os alunos, né? De deixar de ser aquela aula de sempre, né? Regular do ensino tradicional. Agora, passando para outro item, né, do Peer Instruction, que é a aprendizagem por pares. O criador dessa metodologia ativa é o Eric Mazur, e ele iniciou com ela em 1990. Tá? Ele é um professor de física de uma universidade, se eu não me engano é da Universidade de Harvard, e ele começou a perceber que os alunos resolviam os problemas que ele dava de física no papel, né, o escrito mesmo, mas que os alunos não conseguiam resolver problemas de física do mundo real, do dia a dia, né? E quando ele falava, ele citava, os alunos não conseguiam resolver essas coisas que eles precisariam usar na vida real, né? Eles praticamente, né, percebeu que os alunos decoravam como fazer as coisas, as contas, etc, e conseguiam fazer ali as atividades. Mas se fosse para a prática, no dia a dia, eles não conseguiriam. Então ele fala, né, em uma situação em que tentava explicar por 10 minutos uma questão para uma turma, que entretanto continuava confusa, ele fez subitamente algo pela primeira vez como professor. Eu disse: por que vocês não conversam entre si? A aula tornou-se um caos, mas depois de 3 minutos os alunos disseram: ok, entendemos, vamos em frente. Né? Então, a aprendizagem por pares já fala, onde os alunos vão se ajudar entre eles. Né? Matar citou isso de acordo com o que aconteceu com o Eric Mazur, né? O que aconteceu com ele, de onde que surgiu isso. O que é o Peer Instruction, né? Ele propõe conceito e a prática de alunos ensinarem e aprenderem com os seus colegas. Com o Peer Instruction, busca-se tirar o foco do momento da aprendizagem, né, da transferência de informação, do professor transferir informação, fazendo com que o aluno busque informações primárias direto da fonte, por meio da leitura, para que depois, no encontro presencial em aula, discuta com seus colegas. Então, dentro do Peer Instruction, entra um pouco da sala de aula invertida, mas na forma de leitura, né, ao invés de vídeo. O aluno ele vai ler antes o assunto e na sala de aula ele vai discutir com os seus colegas sobre aquele assunto também. Aqui tem um fluxo da aplicação que o João Matar fez para o seu livro, tá? E o Eder Félix. E eu vou explicar para vocês, com base nesse fluxo, a aplicação, tá? Do Peer Instruction. O que acontece? Tem ali um período que é de pré-aula, que é o 1 e o 2, onde os alunos eles fazem as leituras e olham vídeos online antes da aula, tá? Daí o 2 são questões online antes da aula para o professor verificar, né, o que eles já aprenderam com base ali nas leituras e nos vídeos. Na aula, tá, tem mais 5 momentos, 6, né, momentos. Primeiramente, o professor ele faz uma breve explicação sobre o tema.
tá? Que eles já estudaram antes da aula. E depois ele faz um teste conceitual, tá? Esse teste, ele pode ser feito tanto de forma manual, onde é possível fazer cartões de resposta, né, para saber. Pode, por exemplo, o professor falar a pergunta e ter esses cartões de resposta. O professor pode botar a pergunta, né, no PowerPoint e responder. Como esse teste ele pode ser feito também pelo Google Forms, por exemplo, onde os alunos já tem o celular ali, o professor manda esse teste, os alunos respondem ali, o professor já tem ali a porcentagem. Esse teste, ele é individual, tá? E é com base nas respostas desse teste que o professor continua a aula, tá? Então, é de acordo com esses acertos. Então, o que acontece? Se menos de 35% da sala acerta esse teste, o professor ele volta lá para a explicação, lá no item 13, e explica tudo de novo, de uma forma mais longa, tá? Isso ocorre, o professor volta para a explicação, para a explanação, onde ele explica se menos de 35% da turma acerta o teste conceitual, tá? Se os acertos, eles ficam entre 35% e entre 70%, os alunos vão daí para o peer instruction, onde os alunos vão discutir, vão debater e vão se explicar entre si, né? O professor só observa e os alunos vão se explicar entre si aquele conceito, né? Aquele tema que está sendo estudado. Se mais de 35% da sala, se mais de 70% da sala acerta o teste conceitual feito no item 4, eles vão direto daí para o 8, que já é a finalização da aula, tá? Então, o que acontece? Menos de 35% volta para a explicação do professor. Entre 35% e 70%, os alunos fazem o peer instruction, onde eles se explicam entre si, e mais de 70% o professor já finaliza a aula. No caso ali do meio, onde os alunos acertaram entre 35% e 70% e vão para o peer instruction, onde eles vão se explicar, tá? Depois do peer instruction, eles fazem de novo, de forma individual, o teste conceitual e, dependendo do resultado novamente, ou o professor volta e dá uma explanação mais longa, ou o professor faz o fechamento da aula, certo? E por último, daí o professor manda para os alunos questões aonde eles vão fazer em casa, questões sobre aquele assunto, né? Então, em 3 vezes há questões, né? Ou 4, dependendo da situação. As contribuições do peer instruction. O que acontece, tá? Eu fiz um curso de extensão durante a pandemia pelo IFRS, que era sobre metodologias ativas. E uma das que eles colocaram nesse curso de extensão era essa que nós estamos tratando hoje. Então, eles colocaram uma série de contribuições que o peer instruction traz na sala de aula, né? E eu peguei essas contribuições para trazer para vocês. Primeiro, as aulas deixam de ser centradas no professor para ser centrada no estudante, no seu processo de aprendizagem. Então, o importante é o aluno aprender, né? O professor consegue identificar quais são as principais dificuldades dos estudantes e pode tentar agir imediatamente. Como que o professor identifica? Através dos testes que ele faz, né? E ali das porcentagens. E dependendo de como for feito, o professor consegue ver. Sempre aquele aluno tem mais dificuldade, aquele tem mais facilidade. Então, consegue ter esse acompanhamento. O método favorece a colaboração entre os estudantes, pois quando eles têm dificuldades, são organizados em grupos para que possam trocar informações. Então, nessa avaliação, atividades por pares, né, os alunos, na aprendizagem por pares, os alunos se ajudam entre si, né, porque às vezes a forma que eu entendi, eu consigo explicar como aluno de uma forma diferente para ti, né, fazendo com que tu entendas,
né? Não necessariamente, eu não entendi a forma que o professor falou, mas a forma que tu vai me explicar, eu vou conseguir entender. E isso é muito fato, é muito real, né? Quando estudantes têm a oportunidade de explicar aquilo que compreenderam, conseguem refletir sobre seus conhecimentos e sobre suas dificuldades, pesquisam mais, trocam informações e chegam a novas conclusões, os conteúdos que estão trabalhando, né? Então, quando tu explica, tu também aprende. Tu consegue, explicando, aprender mais ainda e ter outras conclusões sobre aquilo, sobre aquele assunto. A intervenção entre estudantes e professor favorece a aprendizagem e pode motivar os estudantes a construírem um espaço mais afetivo em que todos podem colaborar com todos. Então, todo mundo ajuda todo mundo. É uma aprendizagem bem mais colaborativa, porque todo mundo se ajuda, né, e se influencia. Por que aplicar, né, o peer instruction, né? Masur, que é o criador, né, nota que sempre há um aumento, nunca uma diminuição, das respostas incorretas, que se transformam em corretas após a discussão dos colegas, né? De acordo com Matar fez essa citação de acordo com Masur. A retenção do conhecimento também se mostra maior com a peer instruction em relação à educação tradicional, provavelmente porque a aprendizagem ativa ajuda a movimentar a informação da memória de curto prazo para de longo prazo. Então, trabalha muito mais a educação tradicional. Eu vou ficar com a minha memória de curto prazo. Então, eu vou lá, estudei antes da prova, fiz a prova, pronto, esqueci, não lembro mais, não sei mais o que é. Nesse caso, nas metodologias ativas, a forma como tu trabalha auxilia e ajuda a tu manter aquela memória, aquele assunto por um longo prazo no teu cérebro, né? Porque tu aprende de forma ativa, de forma mais significante. Algumas vezes parece que os estudantes são capazes de ensinar os conceitos uns aos outros de forma mais eficiente do que os seus professores. Uma explicação provável é que os estudantes, os que são capazes de entender o conceito que fundamenta a questão dada, acabaram de aprender a ideia e ainda estão cientes das dificuldades que tiveram para superar para compreender o conceito envolvido. Então, o que acontece? Eu entendi, tá? Eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma, como eu acabei de aprender, eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma mais fácil, mais tranquila, mais simples, às vezes, do que o professor, né? E então, ajuda na aprendizagem de vocês. Agora, por último, tá? Nós vamos para a avaliação por pares e autoavaliação. A avaliação por pares, né? O local onde eu trabalho, né, na Uninter, já utilizou durante um tempo nos trabalhos, nas apresentações de trabalho, de portfólio, onde os alunos, né, se avaliavam, né, eram feitos grupos, eles apresentavam o trabalho e eles se avaliavam. E a autoavaliação, que é tu te autoavaliar, né. Os dois tipos de avaliação, a avaliação por pares e a autoavaliação, são claramente momentos em que os alunos se deslocam da posição de recipientes e se tornam, respectivamente, professores e observadores de si mesmos. Isso de acordo com Matar. Então, na avaliação por pares, os alunos eles se tornam professores porque eles vão estar avaliando os outros colegas, os outros alunos. E na autoavaliação, a gente se torna observadores de si mesmos, os alunos se tornam observadores de si mesmos, porque eu vou me observar. Eu vou verificar o que eu fiz de bom, o que eu acho que eu fiz de bom, o que eu posso melhorar. Eu me avalio, né? Na avaliação por pares, o avaliador é um par da ação, da produção ou da performance avaliada. Esse par deve ser, na verdade, o grupo que, de forma cooperativa e compartilhada, vai intervir no processo de maneira global, agregando valor às produções de todos os envolvidos, né? Então, na avaliação por pares, nada mais é do que eu vou fazer um trabalho e ao invés de eu, como professora, avaliar os alunos, eu vou criar duplas, eu vou criar grupos e eles vão se avaliar. O grupo X avalia o grupo Y avalia o grupo Z. E assim por diante. Então, eles têm que trazer, não é simplesmente avaliar, né? É importante tu trazer um feedback, tu explicar por que tu deu aquela nota, por que tu deu aquela avaliação para o aluno, para o teu colega, né?
Então, eles se avaliam entre si. Na autoavaliação, ela pode ocorrer, né, de forma dissertativa, com o texto redigido mais livremente, em que o aluno reflete sobre a sua participação na disciplina, ou pode ser mais quantitativa, com perguntas de múltipla escolha, e pedindo, inclusive, que o aluno dê uma nota geral para a sua participação. Então, de forma dissertativa, eu vou escrever um texto falando sobre a minha participação, sobre o meu empenho, meu desempenho naquela disciplina. E de forma quantitativa, é um teste de múltipla escolha que o professor pode fazer, onde eu vou ali assinalar o que eu penso sobre a minha atuação naquela disciplina, né? E, inclusive, ali nesse caso, eu posso até me dar uma nota, né? Nos dois casos, eu posso me dar uma nota do meu desempenho. Olha, eu acho que eu mereço um 8, né? Por isso, né? E eu não mereço um 10 por isso, né? Onde tu te avalia, tu vê o que tu podia fazer de melhor, o que tu fez que tu podia melhorar, ou o que tu fez que já tá muito bom, que tu tem que continuar assim. Então, isso é bem legal. Por que aplicar a avaliação por pares e autoavaliação, né? Asghar e Cartney destacam o benefício da avaliação por pares no que tange à autonomia, aos sentimentos de eficácia, à interação entre colegas e ao desenvolvimento de uma cultura de ajuda recíproca. Então, os alunos, eles se sentem com autonomia, eles se sentem importantes fazendo essa avaliação, né? E é uma ajuda recíproca, como eles colocaram. Segundo Cartney, os processos de avaliação pelos pares promovem o engajamento dos estudantes na busca de aspectos que possam contribuir para a melhoria e qualidade do trabalho, diminuindo a ansiedade, que geralmente é gerada no processo avaliativo. Então, os alunos, eles estando integrados nessa avaliação, eles ficam mais tranquilos, que não tem aquela ansiedade da nota ser necessariamente baseada só numa prova que o professor vai avaliar, né? Então, eles conseguem ficar mais tranquilos e diminuir essa ansiedade, além de promover um engajamento, onde os alunos buscam contribuir uns com os outros. E, né, é isso. Claro, gente, tem muito mais sobre esse assunto, muito mais, principalmente sobre a sala de aula invertida. Esse livro que eu mostrei para vocês no início da aula, Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Tem diversas livrarias na internet, eu comprei pela internet para vender. Ele é de fato muito bom, assim, os professores escrevem de uma forma simples e agradável uma explicação sobre sala de aula invertida. É muito bom, muito interessante, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Se ficarem com alguma dúvida, só colocar nos comentários aqui embaixo, que daí eu respondo para vocês, ou qualquer coisa entre em contato, tá? Agradeço muito pela participação de vocês e até a próxima aula.